Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Gente, eu tô aqui pra vocês, tá bom? Qualquer companhia que vocês precisarem, se vocês precisarem de alguém pra conversar, alguém pra bater papo, alguém só pra contar as coisas boas ou ruins que aconteceram no dia, eu tô aqui. Tá bem? Não esqueçam disso. E sei lá, matem a curiosidade de vocês comigo, me mandem perguntas, tirem essas curiosidades, eu prometo que respondo na hora ou respondo no próximo cast. Mas vamos lá, falem. O que importa é manter a cabecinha de vocês ocupada nesse momento. Enquanto isso, vamos para nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Já se passavam 4 meses de gestação e Andreia estava tão feliz que nem se importava que seria mãe solteira. Afinal, toda a sua família iria ajudá-la. Ela tirava fotos da sua barriga a cada mês que se passava. Seu sonho sempre foi ser mãe, apesar de ter apenas 17 anos. Mas todo adolescente se apaixona perdidamente, não é? Sua avó era a única que parecia não gostar disso. Talvez pelos velhos costumes de que as moças deveriam se casar primeiro e depois ter os filhos. Ou talvez pela doença de Alzheimer. Mas Andreia não deixava isso ser problema. Continuava mais feliz do que nunca. Certo dia, ela voltava para casa e encontrou um sapatinho de nenê jogado na calçada. Apenas um. Era colãs azul e branco, um pequeno lacinho na frente. Achou que aquilo fosse um sinal de que era um menino e que Deus aprovava a sua atitude de não abortar. Ela guardou o sapatinho na sua bolsa. Quando chegou em casa, ela foi tomar seu banho e, ao sair do banheiro, encontrou a bolsa aberta e, do lado, sua avó rasgando o sapatinho. Viu uma certa raiva nos olhos dela. Andreia não ligou muito, pois sua avó era doente, mas mesmo assim, ela ficou com pena do sapatinho e guardou os pedaços. Agora estava num lugar bem escondido. O tempo passou muito rápido. Já eram quase 9 meses de gestação. E finalmente, ela fez sua tão sonhada festinha de chá de bebê. Tudo estava lindo, com bexigas azuis. Assim como ela imaginava antes, seria mesmo um menino. Todos estavam alegres e sorridentes. Suas primas, suas amigas, colegas da sua mãe e seu pai também estava lá. Ele era o mais orgulhoso. Estava todo ansioso, pois sua esposa nunca pôde ter mais filhos depois da chegada de Andreia. Ela era filha única, e ele sempre quis um homenzinho. A festa estava normal, mas de repente, sua avó se levantou da cadeira, olhou fixamente para Andreia e disse que ela não iria ter aquele bebê. Então, ela pegou um pedaço de bolo e esfregou com fúria na barriga de Andreia. Seus pais levaram a avó para o quarto, mas todos estavam assustados mesmo sabendo da doença. Andreia achou melhor acabar com a festa. Afinal, já tinham feito todas as brincadeiras e alguns convidados já tinham ido embora. Naquela noite, Andreia não conseguia dormir. Ficou pensando no ocorrido. Olhou para o relógio em cima do criado-mudo e marcava 2h13 da madrugada. Ela foi ler um livro e acabou dormindo. Começou a ter pesadelos, choros de bebês, mas ela não via nenhum. Saía procurando pela rua, andando descalça à noite. Estava tão frio, choros e choros. Ela gritava onde estava o seu bebê. E então, ela acordou com seu próprio grito. Estava suando e percebeu que os lençóis estavam meio úmidos. Gritou chamando seus pais. Sua mãe acendeu a luz e Andreia se assustou mais ainda com os lençóis cheios de sangue. Seu pai e sua mãe pegaram-na e colocaram no carro. Deixaram a sua avó com a prima que estava na casa. Andreia chorava e reclamava de dor, e sua mãe tentava acalmá-la no banco traseiro do carro. Ela dizia para ela ficar calma. Eles estavam quase chegando no hospital e tudo ia ficar bem. Seu pai teve que parar no sinal vermelho.
E no mesmo instante que sua mãe dizia aquelas palavras, Andreia viu sua avó na calçada da rua. Ela estava parada e sorrindo, mas quando ela disse à sua mãe que olhasse, lá não havia mais nada. O sinal ficou verde, e quando seu pai estava na encruzilhada, um caminhão veio. E bateu no carro de Andreia. Ela desmaiou na hora. Abriu os olhos. Estava na cama do hospital. Sua mãe cochilando na cadeira e seu pai chorando a seus pés. Ela levantou a cabeça e perguntou ao seu pai o que tinha acontecido. Ele disse para ela ficar calma, que estava tudo bem. Andreia colocou a mão em sua barriga e começou a chorar desesperada quando sentiu que seu bebê não estava ali. Ela gritou e chorou e perguntou o que havia acontecido com o bebê. Seu pai tentou acalmá-la. Sua mãe a abraçou chorando. E então, Andreia já tinha entendido tudo. Não havia mais nenhum bebê. Foi então que ela lembrou de sua avó e logo perguntou por ela. Sua mãe não a aguentou e se retirou do quarto com lágrimas nos olhos. Seu pai olhou para ela e disse: Minha filha, na mesma madrugada do acidente, a sua avó faleceu. Ainda não sabemos como, mas sua prima a encontrou na cama dela, sem sinais de vida. Você dormiu por 3 dias aqui. O velório dela já aconteceu. Enterramos junto com o seu bebê. Ninguém sabe o que causou a morte dela. Tudo foi tão rápido. Mas ao menos você está viva. Nós estamos bem. Nós vamos ficar bem. Andreia voltou para casa, ainda com os ferimentos, mas estava fora de perigo. Deitada na sua cama, não parava de chorar. Tudo parecia um pesadelo e ela só queria acordar. Sua mãe também chorava no quarto ao lado. A casa estava com uma grande má energia. Tanta desgraça em tão pouco tempo. Mas os meses foram se passando e a vida continuava. Andreia agora focava nos seus estudos, mesmo ainda abalada com a morte do seu bebê. Ela chegou em casa e tomou seu banho morno. Ao sair do boxe, olhou direto para o espelho embaçado, mas havia marcas de 2 mãozinhas pequenas, como se um bebê tivesse tocado ali. Ela não aguentou e apagou aquilo, achou ser coisa da sua cabeça. Quando entrou em seu quarto, viu em cima do seu travesseiro um sapatinho de bebê azul e branco, igualzinho àquele que um dia encontrou e a sua avó havia rasgado depois. Ela lembrou de onde havia escondido outro, pegou a caixinha e abriu. Mas para sua surpresa, o sapatinho não estava mais rasgado, estava apenas empoeirado. O que significava aquilo? Por que ela tinha esse par de sapatinho agora que não tinha mais nenhum bebê? Todas as coisas que ela havia comprado e ganhado de presente para a chegada do bebê foram vendidas. Ela não queria mais lembrar de nada do neném. Com raiva e chorando, perguntou à mãe dela quem colocou o sapatinho de bebê no quarto. E a mãe não soube responder de tão assustada que estava. Andreia pegou os sapatinhos e os queimou no quintal. No dia seguinte, ela acordou ouvindo um choro de neném e parecia vir do seu guarda-roupas. Abriu as portas e lá estavam novamente os 2 sapatinhos azuis e brancos. Sem entender, ela resolveu guardá-los, já que queimar não adiantou de nada. Por anos, ela guardou os sapatinhos, mas com o tempo os esqueceu. Casou-se com um bom rapaz, teve 2 filhas e sua vida finalmente parecia estar normal. Conseguiu sua tão sonhada casa própria, mas em uma certa noite ela acordou e algo chamava seu nome para fora da casa. Ela saiu descalça, estava apenas de camisola. A noite estava fria, mas estava calma. Não havia nenhum carro na rua. Ela parecia em transe. Olhou para o final da rua e não acreditava no que via. De longe, ela viu sua avó segurando a mão de um menino.
Ele parecia ter 7 anos, e a criança sorria e acenava lentamente para ela. Gostaram da história, seres do submundo? Olha, eu estou aberto a qualquer feedback, então eu quero ouvir a opinião de vocês sobre tudo. Então me mandem mensagem, me escrevam e-mails, eu quero saber o que vocês acham de como está indo o podcast, o que eu posso melhorar, o que vocês gostariam de ver aqui também. Todas as sugestões são válidas. E se você quiser se tornar um patrão, é só entrar no Patreon ou no PicPay e você ajuda ainda mais o podcast a crescer. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.